Sim, a poderosa palavra de Deus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém? Glória a Deus. Se assenta glorificando aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Existia um certo homem por nome João Batista. João Batista é o enviado de Deus, com seu nascimento sobrenatural, assim então para anunciar o caminho do Messias. Para resumir, João Batista, após já a sua fase adulta, João Batista começa a pregar o batismo do arrependimento e começa a batizar o povo às margens do Rio Jordão, no Jordão, assim então, batizando o povo sobre o batismo do arrependimento. A Bíblia vai dizer que João Batista era o enviado de Deus, e o povo pensava que João Batista era o Messias, era o Cristo. E alguém manda perguntar: João Batista, és tu o Cristo? Ou esperamos que haja de vir outro? Aí João Batista falava assim: olha, na verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas virá outro a qual não sou digno de nem mesmo de desatar, de soltar as correias da vossa sandália. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista falara que haveria outro após ele, a qual seria mais poderoso que ele, que teria a senha do céu, que seria aquele que seria mais poderoso que ele, que teria mais proximidade com Deus, aquele que batizaria com fogo e com divino Espírito Santo. João Batista falava que Jesus era o Cristo e Jesus era o Messias, aquele que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. E você crê nessa noite? Aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo, ele está presente aqui nessa noite, ele está presente aqui neste lugar. Basta ligar o seu pensamento com Deus, basta ligar o seu pensamento com Cristo Jesus, começar a glorificar, começar a exaltar, porque aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo, ele é poderoso para te batizar nessa noite, ele é poderoso para te encher nessa noite da presença, da graça e da unção e do poder do Espírito Santo nessa noite. João Batista, a voz do que clama no deserto. João Batista pregava aos fariseus dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos, pois, e credes no Evangelho. João Batista tinha uma tática para pregar para os fariseus, doutores, teólogos, homens que se aprofundaram na lei de Moisés, na lei dos profetas. João Batista sabia e conhecia o coração, assim então, dos fariseus, dos religiosos daquela época, homens que entendiam da Bíblia, do pergaminho, da lei de Moisés e dos profetas, mas porém não exerciam a misericórdia, não tinham o amor para com o seu próximo. E a Bíblia vai dizer que João Batista tinha uma tática. Repita comigo: tática. A tática de João Batista era pregar duro. Talvez se João Batista pregasse nos dias atuais, alguém iria dizer assim: ó, mas está pregando duro, irmão. Está pregando duro, vai desvaziar a igreja, vai ferir corações,
vai ter pessoa entristecida, vai ter pessoa abatida, vai ter pessoa fazendo bico. Quando João Batista pregava a palavra de Deus, o povo se arrependia, o povo se convertia, o povo, o fariseu, ouvia a palavra de Deus e o coração mais pedrificado era quebrado, era sarado, de tal maneira que o povo vinha, se arrependiam, se convertiam e verdadeiramente davam ouvidos à poderosa palavra de Deus. Se João Batista tivesse que hoje, eu costumo dizer que João Batista novamente perderia a cabeça. Todos já conhecem a história e sabem que João Batista teve a sua cabeça decepada, degolada, por pregar a verdade, por falar a verdade. Ele havia falado, havia pregado que o grande rei Herodes estava assim então em pecado de adultério com a mulher, com a esposa do seu irmão Felipe. E a Bíblia vai dizer que João Batista no deserto, a sua voz incomodava lá no palácio o rei, porque sabia o rei que verdadeiramente João Batista está pregando a verdade, falando a verdade. Tem muita gente por aí dizendo assim, mas irmão, se pregar a verdade, vai espantar o povo, vai ferir o coração. Eu nunca vi a verdade espantar o povo, eu nunca vi a verdade espantar as almas, eu nunca vi assim então a palavra de Deus ela matar, eu nunca vi a palavra de Deus fazer com que alguém viesse a morrer. Sabe o que mata? O que mata é o pecado, é o adultério, é a fornicação, é a prostituição, é a idolatria, isso que mata o ser humano. Mas a palavra ela não mata, a palavra ela dá vida, a palavra ela liberta, a palavra ela faz com que o coração endurecido, com que o coração petrificado, ele está aberto, ele está sarado para ouvir e obedecer a poderosa palavra de Deus. A palavra não mata. O que mata é o pecado, é o adultério, é a fornicação, é a prostituição, é a vaidade, é a idolatria. Isso mata o ser humano. Mas Herodes, a Bíblia vai dizer que quando estava no palácio, a voz do profeta Elias lá no deserto soou no palácio. E quando se achega a palavra de Elias até o rei Herodes, a Bíblia vai dizer que em um dos seus dias, do seu aniversário, havia festa no palácio do rei, e a sua sobrinha passa a fazer uma dança, passa a dançar para alegrar o banquete do rei. E o rei, muito se alegrando daquela jovem, se achega para ela e diz: olha, gostei de ti, gostei da tua dança. O que você quer em recompensa? Pede, que eu te darei. E a menina se aproxima da mãe: mãe, o meu tio rei, ele falou que eu posso pedir tudo que eu quiser agora, até metade do reino, ele vai me dar. Mas eu não sei o que eu vou pedir. Pode me ajudar, mãe? Que eu chego lá até o rei e peço ao rei? Aí a mãe, que estava em pecado de adultério, diz assim: olha, minha filha, peça ao rei a cabeça de João Batista. E essa palavra foi levada ao rei Herodes, que mandou decepar a cabeça de João Batista, arrancou fora a cabeça de João Batista e a trouxe num prato. Costumo dizer que se João Batista tivesse aqui hoje, perderia novamente a cabeça, porque se fosse hoje em dia, João Batista seria considerado um pregador politicamente correto, santarrão, um pregador que estaria pregando santidade, e muitos não iriam vir, não iriam receber, porque seria o santarrão, o certinho, o santão, seria assim. João Batista hoje perderia a cabeça, mas não pelos fariseus, não pelo rei. Mas sabe quem mataria João Batista hoje?
são os próprios cristãos. Aquele que fala de Deus, que prega de Jesus e carrega a Bíblia embaixo do braço. Esses são aqueles que hoje, sem dúvida, arrancariam fora a cabeça de João Batista. Sabe por quê? Por causa da verdade. A verdade, ela incomoda. A verdade, ela mexe no ego. Sabe aquele tipo de ego exaltado? Pois é, a palavra quebra, a palavra transforma. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. O que liberta o homem é conhecer a poderosa palavra de Deus. O que liberta o homem do pecado é ouvir a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Quando João Batista pregava, havia um certo jovem, por nome João. O jovem João ouvia as palavras do seu mestre João Batista. E quando João Batista pregava, dizia: olha, aquele a qual vós viste o Espírito Santo de Deus repousar em forma corpórea de uma pomba, esse é o Cristo, esse é o Messias. E no belo dia, qual João pregava, Jesus aparece para ser assim tão batizado por ele no Rio Jordão. Quando assim então, eu imagino naquele exato momento, todo o povo da terra vindo para ser batizado, para passar pelas águas do Rio Jordão. Eu imagino João Batista batizando e olhando, quando de repente ele começa a ver Jesus se aproximando. João Batista de repente, mesmo sabendo que Jesus era o seu primo, mas ele não tinha certeza que Jesus era o Cristo. Quando de repente Jesus se aproxima, João arregala os seus olhos e começa a dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o povo olhando, o povo contemplando, que aquele era o Cristo, que aquele era o Messias. E o povo agora passasse então a contemplar, porque até antes o povo esperava que o Messias seria um guerreiro, como Davi, como no passado os guerreiros. O povo esperava, porque dizia lá nos dias de Moisés já profetizava dizendo: olha, e Deus levantará um profeta como eu, a ele ouvireis. O profeta tão anunciado pelos profetas antigos, Isaías, Jeremias. E o povo agora queria ver quem era o Messias. Jesus aparece, mas Jesus não aparece pregando guerras, com escudos, com lanças. Jesus aparece pregando o amor, o perdão, a salvação e o evangelho do reino dos céus. Jesus aparece não como um guerreiro, não como Davi, mas pregando a palavra de Deus. E quando Jesus agora, após o seu batismo, ele começa a pregar. E quando Jesus pregava, havia um certo jovem por nome João. João ouvia as palavras do seu mestre João Batista, e agora ele passa a abandonar o seu antigo mestre João Batista para seguir somente a Jesus. Como é aqui nessa noite, abandonamos os nossos mestres, os nossos padroeiros, as nossas padroeiras, para estarmos aqui nessa noite rendendo glórias, honras e louvores somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus está em nosso meio nessa noite. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 18, no versículo 20, dizendo: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nessa noite há motivos para adorar, para glorificar,
louvar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor, porque Jesus está presente em nosso meio nessa noite. Vamos dizer assim, então, creia. Vamos dizer assim, então, nessa noite, pode levantar as suas mãos ao céu e adorar Ele. Vamos nessa noite, pode levantar as suas mãos ao céu e glorificar a Ele, porque Jesus está em nosso meio nessa noite. O jovem João, ele ouve as palavras do seu mestre, João Batista. Ele vai agora seguir a Jesus e ser testemunha ocular de todos os milagres, sinais, prodígios e maravilhas, a qual Jesus assim vai fazer, a qual Jesus assim vai operar. O jovem João, ele passa a seguir a Cristo, do ministério terreno de Cristo de 3 anos e meio na terra. João, ele vai ser testemunha ocular de tudo quanto Jesus fizera e de tudo quanto Jesus falara. O jovem João, no ministério terreno de Cristo de 3 anos e meio na terra, após a ressurreição de Cristo, Jesus, por um espaço de 40 dias, ele se reunia com os discípulos. Repita comigo: 40 dias. Foi o tempo que Jesus ainda apareceu aos discípulos após a sua ressurreição. E nesse espaço de 40 dias, Jesus se manifesta a Pedro e diz: olha, Pedro, dias virão em que tu serás levado, carregado. Tu agora é moço, mas haverá dias, Pedro, que tu serás levado e carregado. Jesus falara para Pedro: olha, Pedro, a sua morte será desse jeito. E quando Pedro entendera que haveria de morrer pela palavra, Pedro olha para João e diz: olha, Senhor, e este João, o que será dele? Aí Jesus responde assim: olha, se eu quero que ele fique até que eu venha, se eu quero que ele fique até que eu volte, Pedro, o que importa tu, Pedro? Vem e segue-me. Jesus falara uma profecia que João só iria partir para a glória se um dia, antes de partir para a glória, ele viesse a contemplar o reino de Deus ainda em vida. A história bíblica vai dizer que uma grande perseguição se inicia pelo imperador romano Domiciano. E a história mundial vai dizer que novamente uma grande perseguição se levanta de Roma contra os cristãos. A Bíblia vai dizer que João é perseguido. João é colocado dentro de um caldeirão fervendo de azeite, a qual pôde sair ileso da morte, do caldeirão fervendo de azeite. Lembra que Jesus falou que João ficaria vivo ainda antes da terra, até contemplar o reino dos céus? Aconteceu. Quando após sobreviver à morte do caldeirão fervendo de azeite, ele sobrevive às bestas feras, aos leões, aos crocodilos. Quando é levado assim agora para a ilha de Patmos, uma ilha grega, e ali João é colocado, a qual pode sobreviver novamente às bestas feras. E agora João ele passa a contemplar as grandes e gloriosas visões do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Repita comigo: revelação. Apocalipse é o seu nome, revelação. Aquilo que Jesus havia falado se cumpre, que João não iria partir para a glória sem antes contemplar em vida, na terra ainda, o reino dos céus. A Bíblia vai dizer que João agora ele vai dizer no versículo 1, acompanha comigo aí: e vi um novo céu
e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João, ele olhava para o céu, para a terra, na ilha de Patmos, sozinho, solitário, com aproximadamente 95 anos de idade. E ele contempla que não havia mais o sol, a lua, as estrelas. E ele vai dizer aqui no versículo 1: porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não havia mais o sol, a lua, as estrelas, o céu, a qual nós vemos hoje. E ele vai dizer aqui: e eu, João, olha só, eu, João, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi fulano, ciclano, bertano, foi João. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. João, ele olhava para o céu e não via o céu, constelação, como nós vemos hoje, mas ele olhava para o céu e via a nova Jerusalém. Repita comigo: a nova Jerusalém. Mas o que é, irmão, a nova Jerusalém? A nova Jerusalém é uma mansão celestial. A nova Jerusalém é um local de paz, de gozo, de alegria. A nova Jerusalém é um paraíso, um país preparado para a igreja. Quando partirmos para a eternidade, estaremos lá, na nova Jerusalém, uma cidade de ouro, cujo mar é de cristal, cuja é uma cidade murada, onde os ladrões não entram, onde o pecado não entra. É uma cidade especial, preparada, reservada para a igreja de Cristo Jesus. E este lugar já está preparado. E João, ele vai dizer aqui: e eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Hoje nós nos reunimos nos templos, nas casas, mas chegará um dia em que a igreja vai se reunir com Cristo na nova Jerusalém, no tabernáculo, numa igreja celestial. E a Bíblia vai dizer que já está adereçada como uma esposa, ataviada, preparada, pronta para o seu esposo. Em uma fase de casamento, a esposa se veste, se arruma, vestido branco, tudo preparado para o casamento. E fica aquela expectativa da noiva, do noivo. Expectativa esta, a qual a noiva se encontrará com o noivo. E aquela expectativa, desde antes, na preparação das bodas, do casamento. E fica-se então, cria-se aquela expectativa do encontro. A noiva aguardando o noivo, e o noivo aguardando pela noiva, para se encontrarem num casamento eterno. E João vai dizer que era como se fosse o encontro de uma esposa com o esposo.
E quando assim então este casamento chegar, será o encontro da igreja com Cristo Jesus. E é uma grande expectativa para este dia. Tudo já está preparado na terra. Tudo já está preparado para que a igreja possa assim então ir de encontro ao noivo e assim então sermos levados para as mansões celestiais, para a Nova Jerusalém. Todos os acontecimentos que Jesus havia falado já têm se cumprido. Fomes, pestes, nação contra nação, reino contra reino. Quando observamos a palavra de Deus em São Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4 em diante, nós vamos ver que todos os sinais que antecedem a volta de Cristo Jesus já têm acontecido. Fomes, peste, terremotos. Tem visto terremoto por aí? Tem visto guerras por aí? Nação contra nação, reino contra reino, rumores de guerras, tem ouvido por aí? Peste, coronavírus, caramujo africano, dengue, tem visto por aí? A palavra dengue significa Aedes aegypti, que significa praga africana. E quando se fala de praga africana, se lembra lá dos dias de Moisés, quando Deus havia lançado as pestes sobre a terra do Egito. Tudo já tem se cumprido, tudo já tem aparecido. Fomes, peste, terremotos, pai matando filho, filho matando pai, e os inimigos do homem serão da sua própria casa. Tudo já tem se cumprido. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo a compreender, eu começo a entender que verdadeiramente Jesus está às portas para buscar a sua igreja aqui na terra. Prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó Israel, porque a qualquer momento, ao soar da última trombeta celestial, o Senhor Jesus, Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja aqui na terra. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de buscar a face do Todo-Poderoso Deus, porque a qualquer momento, ao soar da última trombeta celestial, o Senhor Jesus, Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja aqui na terra. Jesus está voltando, igreja. Não vou prolongar mais, mas diz aqui no versículo 4 para encerrar: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Se você chorou aqui na terra, haverá uma recompensa. Sabe aquelas lágrimas que você derrama na cabeceira da sua cama pelas madrugadas? Terá uma recompensa. Tem um salmo que diz que Deus, Ele colhe as nossas lágrimas e as põe no vaso. Vale a pena seguir a Jesus, vale a pena pagar um preço, vale a pena ser perseguido, vale a pena ser caluniado, vale a pena ser apedrejado, vale a pena renunciar ao mundo, ao pecado, vale a pena seguir a Cristo Jesus, porque tudo que passamos nessa vida não se compara à glória eterna a qual Deus tem preparado e reservado para mim e para você na vida vindoura. Mas, irmão, não estou aguentando mais, não estou suportando mais as lutas, vou parar, vou desistir, vou desanimar. Ei, palavra de Deus para o seu coração nessa noite: passe o que passar, não pare, enfrente o que enfrentar, não pare, não largue a Cristo Jesus, não abandone a sua cruz, porque tudo que passamos aqui nessa vida terá uma recompensa. Cada lágrima derramada, cada luta passada terá uma recompensa para a sua vida. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E
disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem vencer dará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Uma lista de pessoas que vão perder a salvação naquele grande dia. Os tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Dia 26 de dezembro, para encerrar, 26 de dezembro de 1994. Data esta que ficou marcada no mundo científico. Os cientistas, pesquisando os céus, a constelação, e lançaram um telescópio, por nome telescópio Hubble, no inglês. Esse telescópio começou a fotografar a Lua, as estrelas, fotografar todo o sistema solar. E de repentemente, em uma dessas fotografias, ele se depara com um objeto luminoso. E os cientistas passaram a ficar perplexos. Como explicar? O ser humano sempre teve em sua mente, desde a filosofia grega, Sócrates, Platão e por aí vai, o ser humano sempre teve a curiosidade de explicar os fenômenos terrenos. Mas os cientistas tentam explicar o que seria aquele objeto luminoso no céu. E de repente aquele objeto luminoso, ele some, ele apaga, ele some dos altos céus. Os cientistas simplesmente chegaram a declarar que aquele objeto luminoso era como se fosse uma cidade de ouro. Repita comigo: cidade. Tá fraco. Repita comigo: cidade de ouro. Mas como assim? Uma cidade de ouro no céu, no espaço? Como assim? Como explicar? Como Sócrates explicaria? Como Platão, como os filósofos gregos iriam explicar uma cidade de ouro no céu? Como explicar tal fenômeno? Como explicar tal visão? Para o mundo é doideira. O apóstolo Paulo chega a dizer que os gregos, eles buscam sabedoria. E assim nós vemos que para o mundo a palavra de Deus é doideira. Mas em Hebreus capítulo 10, versículo 38 vai dizer que o justo viverá pela fé. E se vivemos pela fé, nós acreditamos na palavra de Deus. E se acreditamos na palavra de Deus, assim então entendemos que aquela visão que assim fez com que os cientistas viessem a ficar perplexos, nós entendemos que verdadeiramente é a Nova Jerusalém, a cidade celestial preparada para mim e para você na vinda vindoura. Ei, Deus tem local de morada, Deus tem morada preparada para mim e para você. Deus tem um local de repouso preparada
gloriosa. A igreja estará lá, um corpo glorioso, um corpo de glória. Estaremos lá na Nova Jerusalém. É como eu sempre digo, vale a pena pagar um preço para estar lá. Vale a pena passar pelas lutas, pelas aflições, pela dificuldade, porque tudo que passamos aqui nessa vida não se compara à glória eterna a qual Deus tem preparado, a qual Deus tem reservado para mim e para você na vida vindoura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, as coisas que os ouvidos não ouviram, e o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama verdadeiramente a Deus, Deus tem coisas gloriosas, Deus tem coisas maravilhosas preparada para ti, meu irmão, preparada para ti, minha irmã. Imagina morar na Nova Jerusalém celestial. Imagina morar num local de paz, de gozo, de alegria, a qual não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, porque todas essas coisas são passadas. Terá um local de paz, de gozo e de alegria eterna na presença do Senhor. Eu só sei que quando eu chegar lá, eu vou me alegrar. Tem muito curioso e vai querer se aproximar e perguntar: Senhor, a isso, Senhor, o porquê que eu passei luta, o porquê que eu passei provação, o porquê que eu passei isso, o porquê que eu passei aquilo, Senhor. Eu sei que muita gente curiosa vai querer saber os mistérios de Deus. Eu só sei que quando eu chegar lá, eu vou pular, eu vou saltar, eu vou me alegrar na presença do Senhor e vou lembrar dos momentos difíceis aqui na terra e vou dizer: valeu a pena pagar um preço, valeu a pena seguir a Cristo Jesus, valeu a pena carregar a cruz, valeu a pena renunciar o mundo, o pecado, as vaidades, valeu a pena renunciar o pecado para estar aqui na glória. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Já estou encerrando, já falei demais. Eu fico muito triste quando vejo uma pessoa abandonar a Jesus por um copo de bebida. Eu fico muito triste, pastor Lucas, ao ver pessoas largando Jesus por um cigarro, pessoas largando a Jesus por um momento de prazer. Eu estou com 37 anos, não casei ainda. Tem gente que não consegue se santificar. Casa hoje, descasa, depois casa amanhã. Mateus capítulo 24, versículo 36 diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem o filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e viu o dilúvio e os levou a todos e não o perceberam. Sabe aqui que Jesus está falando? Fornicação, adultério, prostituição. Casa-se hoje, larga, depois casa amanhã de novo. Troca-se de cônjuge, como se estivesse trocando de roupa. Ah, mas eu larguei minha esposa porque minha esposa engordou. Enche-se a esposa de remédio. Vocês mulheres, cuidado com os remédios que vocês tomam, porque contém hormônios, faz engordar. E se levar uma vida relaxadamente, engorda. Aí o camarada enche a esposa de remédio e fala assim: ah, eu vou largar minha esposa porque minha esposa engordou. Eu vou largar minha esposa porque minha esposa não se cuida. Mentira. Ah, eu vou largar minha esposa porque o amor acabou. Se você tiver uma Ferrari e a sua Ferrari acabar a gasolina, acabar o gás lá, você vai fazer o quê? Vai abandonar a Ferrari na estrada para bandido vir roubar? Ou vai colocar gás ou combustível, ou gasolina ou algo que for e pegar o carro e andar de novo? Estava pregando, pastor Lucas, lá em Guapimirim.
No final do culto, o pastor chega para mim e fala assim: pastor, Deus te usou nessa noite, porque a missionária tal já estava para separar do esposo, e Deus te usou para falar sobre adultério e separação, divórcio. E no momento que você pregava, pastor Leonardo, o esposo dela, justamente dias e dias sem ir para a igreja, ele foi para a igreja nesse dia. E quando ele ouviu a palavra de Deus, eles se reconciliaram. Ele voltou para casa e mais um casamento foi restituído para a glória do Todo-Poderoso Deus Jeová. Casamento restituído. O que Jesus falou em João 8,32? Quem sabe aqui? João 8,32. Está entendendo? O nosso problema é que já acostumamos a ouvir mensagens de autoajuda, mensagens que exaltam o nosso ego, mas temos que ouvir palavras firmes, palavras fortes. Eu me lembro quando a minha mãe ainda havia aceitado a Jesus em 2003. A minha mãe chegava em casa e falava assim para mim: Leonardo, não vai aceitar Jesus não, Leonardo? Jesus está voltando, e quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Lembra que eu falei de João Batista, pregador politicamente correto, o santarrão, o santo? Minha mãe fez como João Batista, pregou a verdade para mim. E sabe o que aconteceu comigo? Não passou 3 meses, aceitei Jesus como meu Salvador, como meu único, exclusivo, suficiente Salvador. A palavra, ela liberta, ela salva, ela cura, ela dá vida. Mas nós vivemos um tempo tão difícil que a desobediência é grande, e Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu convido a amada igreja a se pôr de pé nessa noite.